Boa noite. Afetividade. Você sabe discernir o tema? Você entende ser necessário a afetividade na família, nas instituições de ensino, no meio social? O que podemos aprender com os meios afetivos? Qual o poder que o afeto tem para revolucionar a educação e as pessoas? É sobre esse tema que vamos conversar hoje com a nossa convidada, ela que é pedagoga, educadora social, doutora em educação. Atualmente presidente do CELP, Centro Educacional Lindaura Pinheiro, e foi uma das precursoras dos cursos de pós-graduação aqui em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da doutora Lindaura Torres Pinheiro, e é com ela com quem vamos conversar hoje no programa Café com Leite. Está no ar o programa Café com Leite. Programa Café com Leite. Oferecimento Casa dos Óculos, a melhor maneira de ver a vida. Retífica Crajo Diesel, confiança nossa maior garantia. Consorte, compra premiada. Água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina. A partir de agora você pode assistir o programa Café com Leite no site programacafécomleite.com.br. Assista lá, dê sua opinião. Vamos interagir aqui com a professora Lindaura. Aqui eu tenho o prazer de tê-la aqui no nosso programa e eu quero cumprimentá-la, desejando boas-vindas. E muito obrigado pela sua presença, professora Lindaura. Prazer tê-la aqui. Ô, Leite, o prazer é todo meu. Eu fico muito feliz quando oportunidades como essas que só engrandecem, sabe? Fazer parte do seu programa, olhar para essa xícarazinha no programa. O café sem nome, esse aqui é o café sem nome. Então, para nós é muito oportuno a gente pregar e insistir em acreditar no poder da afetividade, porque não existe aprendizagem sem afetividade. Então, parabéns a você por essa sensibilidade, por pactuar desse pensamento, que enquanto as cabeças pensantes não pararem para ver que existe um hiato na transmissão, na elaboração do saber, que é regido pelo afeto, enquanto nós não nos apropriarmos disso, não tem aprendizagem. Então, parabéns para o seu programa. Você que é um profissional e a sociedade precisa saber disso, sabe, que faz um programa desse com amor, com sabe? certeza. Porque a gente sabe, todo o Cariri conhece o Leite e sabe da multidiversidade das suas atividades, quer seja como advogado, como contador. E aí você abre mão de tudo isso no dia de hoje e vem falar de afetividade e de outros temas pertinentes. Então, obrigada, digo eu, por ter esse privilégio. Obrigado, é o programa Café com Leite, por tê-la aqui no nosso programa. Eu conversando ainda há pouco nos bastidores com o nosso diretor, e ele dizia: a professora Lindaura como foi, diretor, que você falou? Bem, enfim, eu quis dizer para ele, eu respondi para ele e disse que a senhora era uma verdadeira apaixonada. Ele disse que você era comprometida com a educação. E eu disse que não, comprometida é muito pouco para ela. Ela é uma apaixonada, porque eu conheço a professora Lindaura de quando ela veio para Juazeiro, né, e instituiu os cursos de pós-graduação aqui. Eu digo instituiu porque ele era muito ainda raquítico, era muito escondido, era muito tímido, né? Era um aqui, outro lá, mas uma coisa muito difícil o acesso até. E a senhora veio para cá e trouxe essa ideia, plantou essa semente. Eu fui um dos participantes com muito orgulho, né, do curso de pós-graduação em Direito Tributário. Fiquei muito feliz lá na Faculdade Dom Sampaio, onde a senhora dirigia isso aí. Isso aí eu acho que eu tenho certeza que os alunos aqui a população, a sociedade de Juazeiro só tem a agradecer com essa semente plantada à época. E agora com o CELP. Alguém já disse uma certa feita que todas as verdades são para serem ditas, desde que você tenha autoridade para dizê-las. Então não basta só você. Então a educação é uma coisa muito delicada. Você tem que ter um legado, você tem que ter uma trajetória.
E eu venci na minha vida sendo professora. E eu digo sempre nas minhas falas, eu sou professora, e se eu não fosse professora, eu seria professora. Professora novamente. Né? Então, assim, não importa, eu cheguei aqui há 5 anos, e hoje eu sou a própria personificação do compositor, quando ele diz, eu vim para passar 1 ano. Ficou 2, 3, e hoje eu só deixo o Cariri no último pau de arara. Né? Então, assim, eu vejo muito prazer naquilo que você faz. Quando você faz com amor, meu amigo, não tem obstáculo, tem barreiras, tem desafios, tem. Mas quando a gente faz o que gosta, então eu sou feliz como professora. Eu vejo essa geração e eu vejo com muita preocupação, Leite. O professor não se deu conta do poder que ele tem sob a sua geração que ele rege, né? E ele chega na escola e a professora disser assim, essa xícara, ela é preta. Ele chega em casa e diz, mamãe, ela é preta. Porque a minha tia disse. Olha o poder de credulidade, de credibilidade que tem o professor, e ele não está sabendo usar isso, né? Então tem vários pontos que a gente precisa ressignificar, precisa fazer uma releitura, porque hoje a academia está cada dia mais distante da sociedade. A academia está permeada de arrogância. É um ponto de referência, né? O tio, né? Né? É referência que se forma na mente das crianças, né? E aí a afetividade é tudo isso. A criança, o aluno, o estudante, ele tem que ter prazer de ir para a escola. Então, é preocupante hoje quando a escola, de um modo geral, ela está perdendo o aluno para ninguém. É o mais sério. Para ninguém. O aluno, ele não quer ir para a escola. Então, não é que ele está perdendo para ninguém. Por quê? Porque está faltando a afetividade. Está faltando esse enlace escola-família. Escola e família tem que andar juntos. Se a gente não fizer essa caminhada entrelaçada, não tem educação, não. Então, eu tenho crido e eu acredito que é pela afetividade que se forma cidadãos. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, no outro bloco, sobre o Augusto Cury, que você está trazendo aí para fazer um trabalho aí, sobre a afetividade, mas eu queria saber a sua opinião no aspecto dessa relação de afetividade, não só criança-escola, mas adulto, pessoa, social, esse entrelaçamento das pessoas, a necessidade da permanência desse tema entre as pessoas, para a sobrevivência, eu diria até. Para a sobrevivência. A gente tem hoje uma distribuição da população no mundo, onde os 3 primeiros países continuam os mesmos. A China em primeiro, a Índia em segundo, os Estados Unidos em terceiro, e tem um 4º país chamado Facebook. Quarto país chamado Facebook. Nossos filhos, nossos alunos, eles estão entrando nesse país sem passaporte, sem preparo. E cada dia que passa, eles estão mais isolados. E um dia desse eu estava indo para Fortaleza e eu fiquei olhando na sala de embarque. Ninguém conversa com ninguém. Mas quando eu digo ninguém conversa com ninguém, é o marido com a mulher e o filho. Aí um é no celular, o outro no notebook, iPad, iPod, não sei lá como tanto pode, né? E todo mundo naquela solidão coletiva, sabe? E aí cadê o papel do afeto? Nossos filhos... O toque, sabe? O abraço. O abraço. Sabe? O beijo. O beijo. Eu te amo. Como você dormiu, onde você está. Aí eu acho bacana quando eu vejo que eu não estou sozinha, né? Nesse mundo aí de quem pensa assim, porque a USP, agora, depois de muito tempo, a USP cria um projeto, agora para as paradas de ônibus da cidade universitária, em São Paulo, onde o nome do projeto é Enquanto o ônibus não vem. Enquanto o ônibus não vem, ligue para alguém. Enquanto o ônibus não vem, passe uma mensagem para alguém, diga que ele está com saudade. Quer dizer, a academia começa a se curvar diante da necessidade do afeto.
né? E Augusto Cury vem para esse que eu chamo de Encontro do Cariri com Afeto, e vai ser uma noite memorável, e vai ser uma noite onde pais, mães, avós, filhos, nós estaremos ali para comungar do abraço, da necessidade de eu me importar com você e você se importar. Não é importar a vida alheia, não. É me importar, sabe? Porque o mundo hoje está sendo tomado por uma coisa triste, hedionda, chamada indiferença, né? E aí isso afasta as pessoas. E o papel do educador, e o papel do professor. Aí Rubem Alves diz uma coisa que nós, educadores, nos trememos todo dia nas bases. O que ele diz? O professor é o único ser na face da terra imortal. Ele não morre. O aluno carrega, e quem está nos ouvindo aqui, no seu programa, tem um professor na memória. Carrega. Todos nós temos. Você tem, não tem? Tenho. Pois é. O grave, né, a agravante, é porque nós não sabemos se são boas lembranças ou péssimas. Porque tem aquele professor que você diz assim, oh meu Deus, ai que se eu ainda tivesse aquele professor. E tem aquele que você diz, ai Tito, graças a Deus que acabou. Se eu pudesse não lembrava, se eu pudesse eu não lembrava, lembrando, né? É. Então, não tem, quem é que resiste ao afeto? Quem é que resiste ao abraço? Né? Então, nós vamos trazer o Augusto Cury e já dissemos para ele, o senhor vai falar para uma plateia que acredita no afeto. Porque quem vai para Augusto Cury, no dia 26 de setembro, lá no ginásio poliesportivo, acredita no que ele escreve. A Folha de São Paulo elegeu Augusto Cury como o escritor da década, né? Doutor honoris causa. E ele envereda pelo afeto, né? Ele envereda pela construção da relação. Porque hoje, esse individualismo, hoje, essa coisa que as pessoas têm medo porque é piegas, porque não é científico. Afeto é coisa de pieguice, não é não. Porque a academia está cheia de pessoas buscando títulos. Aí eu gosto muito desse título de nordestina, que é a coisa melhor do mundo é ser nordestina, né? E as pessoas começam, eu preciso ser mestre, eu preciso ser mestre. E aí faz o mestrado. Aí a vacância, a lacuna continua. Não, mas agora eu preciso ser doutor. Aí faz doutorado e continua. Porque o espaço da afetividade, a titulação não preenche. Não preenche, meu amigo. Procurando preencher. Né? Procurando. Os títulos. Aí a academia, né, no sentido acadêmico, continua agora cada vez mais distante da sociedade. As pessoas estão ali e saem dali e não sabem por que foram, por que estão, ou o que vai ser delas amanhã. Porque o mercado hoje, você é um profissional muito bem sucedido, graças a Deus, e você sabe que as empresas, as instituições, as organizações, elas não estão muito atrás dos títulos, elas estão atrás de resultados. Resultados. Não é isso? É. E para eu dar resultado, eu tenho que estar feliz. Eu tenho que ser sinônimo de agregação. Eu tenho que ser sinônimo de bem-estar. Tem valor, para agregar valor. Para agregar valor, né? Então, assim, não tem segredo. A nossa busca, enquanto formadora de opinião, enquanto educadora, é acreditando que o processo ensino-aprendizagem, ele é estancado, ele é inviabilizado se ele não tiver sentimento, se ele não tiver afetividade. E é nisso que nós acreditamos e vamos trazer Augusto Cury e vamos fazer um congresso permeado na afetividade, onde o título do nosso congresso, primeiro Congresso Cearense de Educação, embora você não tenha ainda abordado, mas o subtítulo do congresso é Professor, Construtor de Saberes, Norteador de Rumos e Edificador de Gerações. Eu só construo saberes, eu só norteio rumos e eu só edifico gerações se eu tiver amor. E se tiver um bom professor. Né? Meu amigo. Professora, água mineral cristalina dos Alpes patrocina um programa Café com Leite. Que bacana. E convidado veio ao programa Café com Leite, eu uso da minha afetividade e ofereço com muito carinho. Rapaz, que a água aqui. Tem uma telespectadora nossa que disse que eu coloco muito pouca água, né? Mas é porque é o programa inteiro, né? Enquanto nós saboreamos a água mineral cristalina dos Alpes, eu vou chamar o último sorteio da Consorte.
Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início a partir de agora a mais um sorteio aqui da Compra Premiada com Sorte, Grupo CS04. Todos uma boa sorte. Lá vem a senha de número 33. Senha de número 33, Maria Aparecida Nascimento Silva, contemplada com uma Titan ESD 0 km. Vai sair a partir de agora Grupo CS09 e a senha sai. E é a senha de número, bolinha de número 42. 42, Maria Diva de Moraes Silva. Maria Diva de Moraes Silva, contemplada com uma Pop 100. Tenham todos um bom começo de semana. Aos contemplados, nossos parabéns. A você, continue acreditando na sua sorte, pois está aqui, Compra Premiada com Sorte, sonhando alto, conquistando o impossível. Sonhando alto e conquistando o impossível é assim na Compra Premiada com Sorte. Se você pretende comprar o seu veículo, sua moto em longas e suaves parcelas, onde no momento em que você for sorteado, não vai pagar mais nada. É assim na Compra Premiada com Sorte. Se você não quiser receber o veículo ou sua moto, você recebe o prêmio em dinheiro vivo. É assim na Compra Premiada com Sorte. Você encontra a Compra Premiada com Sorte em Juazeiro do Norte, Vaz Alegre, Lavras da Mangabeira e na cidade de Jardim. Um abraço para Daiane, para Núbia e para Ricardo lá na Compra Premiada com Sorte. Doutora, agora depois da água, com muito afeto também, eu sirvo aqui o cafezinho sem nome. Esse nosso café ainda não tem nome, mas é um café muito saboroso, muito gostoso, feito com muito amor. E eu sempre faço questão de servir aqui aos nossos convidados esse cafezinho aqui, para que nós possamos saborear e chamar o intervalo de apoio cultural, saboreando o cafezinho. Daqui a pouco nós voltamos. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a professora Lindaura Torres Pinheiro, que participa do nosso programa aqui falando sobre a afetividade, sobre a educação, sobre esses projetos da sua empresa, sobre o congresso de educação que está vindo aí esse próximo mês e também sobre essa palestra do Augusto Cury, falando sobre a afetividade, algo muito ausente nos dias de hoje, como ela disse, em detrimento da internet, em detrimento da tecnologia, do avanço e do quarto país, que seria, como ela mesma disse, o Facebook, né? Mas aqui conosco o Alan Bastos, que veio receber o registro da marca Geoparque Araripe, ele representando lá a Fundetec, né? A Urca, a Fundetec. Fundetec, Geoparque Araripe, recebendo aqui o registro da marca, feito esse trabalho por nossa empresa com muito carinho, a empresa Leite Marcas e Patentes. Aqui eu quero passar às suas mãos, Alan, o registro doravante durante os próximos 10 anos. Você terá o registro da marca garantida a nível nacional. Geoparque Araripe, ninguém toma de vocês, porque nós estaremos diuturnamente fiscalizando quem estiver fazendo uso de forma devida ou indevida, sem permissão. Nós tomaremos as providências devidas, porque a lei assim assegura. Eu quero passar às tuas mãos esse registro com muito carinho, com muito carinho, porque foi um trabalho realizado e que vocês com certeza conquistaram daí para frente. Geoparque Araripe. Então, o Geoparque vem agradecer, né, a possibilidade de vir receber essa concessão das suas mãos, Leite, né, e dizer da importância de ter uma marca. Né, hoje a marca institucional ela vem agregar valores, né, para ser reconhecido na sociedade. Com certeza. Né, e agora a marca tendo a concessão, nós podemos levar de maneira a ser percebida como credibilidade. Né, na sustentabilidade, na cultura, na educação ambiental, e o uso dessa marca em outros produtos, também como turismo, né, vem agregar muito ao Cariri. Que bom. Geoparque Araripe. O que é que significa essa expressão aqui para nós aqui da região, Alan? Então, o Geoparque é um território, né, com a valorização geológica, que a Unesco vem e certifica, né, esse patrimônio. E daí vêm investimentos para a área da cultura,
da educação ambiental, da própria conservação da geologia, né? São 7 anos de trabalho na região do Araripe, e aí o trabalho começa a ter mais enredo, né? Ter mais resultado. O trabalho agora está sendo bem direcionado às comunidades no entorno dos geossítios, né? Que aqui precisam dessas informações, né? Para daí crescer, fazer crescer também o turismo, e informações sobre o que é que o Araripe tem de patrimônio geológico, como os fósseis, né? Como os novos geossítios que o Geoparque atende hoje. Sua função lá, o que você faz? Eu sou técnico em cultura, e venho catalisar algumas ações, né, para a área de cultura, na área de fotografia também, né, criando um inventário fotográfico das 6 cidades, né, e fazendo promoção de outros eventos. Eu sei que o Geoparque tem alguns pontos aí nas áreas rurais, né? A sede do Geoparque. Então, a sede do Geoparque está no Crato, né, lá funciona a administração e um auditório que vem servindo para toda a comunidade, né, para as outras universidades, para a URCA, fazendo uso do ambiente da sede do Geoparque. Mas os geossítios estão em 6 cidades, né, Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, Nova Olinda, Santana, né, com 9 pontos. Né, esses pontos de exuberância geológica, que contam a história da Terra, né, dos fósseis. Né, o Cariri, o Araripe, ele foi assim conservado, né, pelo tempo, e aí a Unesco vem e certifica como patrimônio geológico, né, e também para vir cuidar das pessoas. Alain, muito obrigado pela sua presença, e eu quero lhe dizer, quero pegar na sua mão, parabenizar, e quero dizer que quero entrevistar alguém do Geoparque Araripe. Foi um prazer tê-lo aqui no programa, e com certeza eu vou visitar o Geoparque Araripe para trazer aqui no programa, para trazer essas informações, todas essas informações para a nossa sociedade. Muito obrigado. Tá, obrigado também, Leite. Vamos falar agora da água mineral cristalina dos Alpes, né? Mate sua sede com a água mineral cristalina dos Alpes. Água mineral cristalina dos Alpes, totalmente engarrafada sobre os mais rígidos controles de qualidade e higiene. É assim a água mineral cristalina dos Alpes. Ela traz mais saúde com sabor de pureza. Experimente. Você encontra a água mineral cristalina dos Alpes em todos os supermercados e distribuidores da região. Água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde agradece. Televendas 88-3482-1810. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina, pronta para matar sua sede com muita saúde. Totalmente engarrafada sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene, a água mineral cristalina dos Alpes chegou para você que quer ter saúde com sabor e pureza. Experimente. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde pede esta pureza. Saboreando o cafezinho sem nome ainda. Professor, a afetividade é um tema muito extenso, nós temos que levar aqui 3 ou 4 programas. E eu quero ainda fazer algumas perguntas que eu acho assim um tema muito relevante, né? Nós estamos vindo aí, a senhora está trazendo aí, a sua empresa está trazendo aí o primeiro congresso, né, cearense de educação. Um palestrante, eu tive a oportunidade de ver, brilhantes na área. O que é que a senhora pretende, assim, digamos, trazendo esse congresso aqui para a região do Cariri? Por que não na capital, eu diria assim? Não teria um público maior? O que lhe levou a trazer para o Cariri? Acredita no Cariri? Eu não só acredito, como sou grata e sou devedora. Porque, rapaz, a forma como a sociedade caririense nos acolhe, a mim, a meus filhos, a minha família, eu sou devedora. Então, uma das coisas que não existe, que é uma assertiva completamente já hoje superada, é que existe, quando se faz um evento desse porte, está se fazendo a interiorização do conhecimento. Não é verdade. O conhecimento está aqui. Leite, aqui tem gente boa demais, meu irmão. Aqui tem, como diz essa linguagem dessa geração, essa galera é boa, a galera do Cariri, sabe? Aqui nós temos pesquisadores. Aqui. Então, eu na condição de devedora, porque eu sou devedora dessa sociedade tão magnífica, tão benevolente com o meu trabalho, para com as minhas propostas, eu não teria por que não ser no Cariri.
Né? Primeiro Congresso Cearense de Educação. E aí, o que me fez trazer os nomes que nós estamos propondo e a sociedade caririense e cearense vai ter? O afeto. A prática de que todas as verdades são para serem ditas, desde que você tem autoridade para dizê-las. A primeira pessoa, e nós estamos na presidência do Congresso, e o professor Edgar Linhares, é o presidente de honra, porque, na verdade, a gente não sabe se Edgar Linhares é sinônimo de educação ou se é educação que é Edgar Linhares. Porque é um educador, sabe, que vem há décadas e décadas, a sociedade cearense é devedora a Edgar Linhares. Então, ele hoje é presidente do Conselho Estadual de Educação. Então, quem faz educação, quem tem seu estabelecimento, sabe de quem eu estou falando. O Conselho Estadual de Educação tem o professor Edgar Linhares, que, como presidente de honra, vai abrir o Congresso, né? Falando de professor, construtor de saberes, norteador de rumos e edificador de gerações. Depois a gente vem com a professora Rosemary Lacerda da... Só um parênteses, com essas três frases, construtor de saberes, norteador de rumos e edificador de gerações, você defenderia isso como, intitularia o professor? Seria uma definição do professor? Seria não, tem que ser. Tem que ser, né? O professor, ele tem que construir saberes, ele tem que servir como referência para o rumo que o aluno está indo, né? E edificar essa geração que está à deriva. Onde o vento for, vai levando. Vai levando, exatamente por ausência desse afeto. Então, esse professor incumbido desse papel, revestido dessa missão, ele tem que construir saberes, nortear rumos e edificar gerações. Aí nós vemos em seguida com a professora da Universidade Federal da Bahia, a professora Rosemary Lacerda, que vai falar sobre as estratégias lúdico-pedagógicas. Porque aprender tem que ser um ato de prazer. E o brincar, ele leva a criança a aprender. Então, o aprender a fazer, o aprender a construir, brincando. E aí nós temos ela falando sobre as estratégias lúdico-pedagógicas. E se você prestar atenção, tanto no site, no hot site do Congresso, o professor, em todas as palestras, ele está escrito com todas as letras maiúsculas. Então, o professor que é construtor de eventos, as estratégias lúdico-pedagógicas, e aí nós traremos a maior autoridade em ética nesse país, em educação, que se chama Terezinha Rios. Terezinha Rios é uma educadora da USP, e ela é mestre, ela é doutora, mas eu digo sempre para ela que ela é mestre, porque o professor, ele tem que ser mestre, mas o mestre de acordo com o que o apóstolo Paulo orientava. O apóstolo Paulo dizia assim: mestre, e ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. E a Terezinha Rios é essa mestra, é essa educadora que influencia, que tem toda a sua ação consubstanciada sob a égide da ética. E aí Terezinha Rios vem, e depois nós temos um grande educador, hoje, um dos maiores palestrantes da atualidade nessa área, que é o professor Djalma Falcão, falando num tema que angustia todos nós, que é professores analógicos, alunos digitais. Como conciliar? Né? Como conciliar? Porque nós estamos hoje vivendo, e os meus colegas professores hão de convir, com uma geração que é a primeira geração que ensina a anterior. Nossos filhos, hoje eles lidam com a naturalidade, nossos bebês, é a geração tuitada, é a geração... Aí onde precisa vincular ao Augusto Cury para mostrar exatamente esse tema dele aqui, professores analógicos, alunos digitais, com a carência ou com a ausência da afetividade, né? É verdade. Porque isso aqui faz com que essa distância, a distância se aproxime. Olha aí o termo, exatamente. A distância se aproxime, né? Exatamente. A cada momento a distância vai se aproximando mais das pessoas e vence a carência e a necessidade do afeto. Então, o professor Djalma Falcão aí com um tema muito... Vai ser fantástico.
E depois nós temos a professora Ana Elizabeth, que é a Beta, que também muito conhecida na educação, filha do grande educador cearense Lauro Oliveira Lima. Hoje quem lida com a educação não pode dizer que não conhece Lauro Oliveira Lima. E depois nós temos a nossa eterna procuradora de justiça, Socorro França, que hoje é secretária de política sobre as drogas no estado do Ceará, falando exatamente sobre o tema que mais corrói a família hoje, que é as drogas. Porque, Leide, meu filho, tem uma coisa, meu amigo, uma coisa interessante na questão das drogas, é que ela vai falar sobre o calvário das famílias e o papel do professor. Tudo aqui, todos esses temas, tem o professor como centro. E na fala de Socorro França, ela vai exatamente abordar essa questão do papel do professor numa ação preventiva, o calvário das famílias, porque tem uma questão bem interessante na abordagem das drogas, é que não existe só o contexto do dependente químico, existe a questão da codependência que a família sofre, porque todos sofrem, né? E ela vem falar exatamente sobre isso. E depois tem a nossa fala. E né? não deixa de ser, antes disso, da doutora Socorro França, um tema assim, de extrema relevância, porque traz aí também a questão da participação do professor, acima de tudo, para a família. É verdade. Né? A necessidade dele estar próximo da família para fazer com que o aluno não se enverede. Porque os usuários, ou os que trabalham com traficam essas desgraças aí, estão nas portas do colégio. Então o professor, ele está encontrando assim, digamos, ele está encontrando assim uma dificuldade muito grande, uma barreira muito grande, né? Ele tem que educar os nossos filhos e tem que, acima de tudo, defendê-los daqueles que estão na porta, né? Tentando desvir. Uma das cenas mais marcantes na minha vida de educadora, eu vi aqui em Juazeiro do Norte. Eu fui falar para um grupo de professores numa escola, e eu cheguei um pouco antes da hora, me permita rapidinho um relato, e quando eu cheguei, me sentei, e a professora estava dando aula. Aí chegou um policial, e bateu, e eu estava no meu banco, em frente à sala, foi uma das cenas mais belas que eu já vi na minha vida de experiência. E o policial disse, olha, a gente se identificou e disse, eu vou levar fulano de tal, que está usando droga, traficando, não sei. Ela disse, vai não, o senhor não vai levar não. Ele disse, vou, eu sou policial, eu vou levar. Ela disse, vai não, o senhor vai esperar a aula terminar, e quando terminar o senhor vai fazer uma abordagem, mas aqui o senhor não vai tirar. E ele disse, a senhora está tão envolvida, defendendo tanto ele, o que ele é seu? Ela disse, ele é meu aluno. Ele é meu aluno. Eu nunca vi uma cena. Meu filho, né? Ele é meu. Olha o zelo, o cuidar, o papel cuidador do professor. Ele é meu aluno. Né? Então, a questão das drogas, e agora a própria Socorro França está desencadeando uma campanha, né? Drogas, nós vamos virar esse jogo. Então, eu achei interessante, eu comentando com ela, a partir do momento que eu admito que nós vamos virar o jogo, eu estou admitindo que nós estamos perdendo. Que nós precisamos empatar para depois virar. Quer dizer, a droga está vencendo. A droga não está no beco, como diz o nordestino, no outro lado da rua. Ela está no nosso batente. E se eu não tiver a afetividade, olha a afetividade. Olha ela aí. Se eu não tiver o acolhimento, se eu não tiver o meu filho abraçado, se eu não tiver o aconchego, eu perco para as drogas, e nós temos perdido, e nesse sentido, a nossa geração é devedora, porque como educadores, a gente talvez tenha passado por aquela fase de achar que não precisava ser tão cuidador, e nós perdemos o jogo, e agora precisamos virar, empatar e virar o jogo. Né? Com certeza. Então, é um congresso que ele não tem objetivo e nem meta, ele tem propósito. Propósito de fazer com que o professor sinta que ele é esse mediador, esse condutor
esse dirigente da vida, do norte, dos saberes do nosso aluno. E ao final do congresso, nós traremos o senador Pedro Simon. Não, mas aí você ia falando, e vem a minha fala. Sim, e eu cortei, né? Aí vem a minha fala, né, que é o poder revolucionário do afeto no processo ensino-aprendizagem. Eu não acredito, eu volto a dizer, eu não acredito, pode até ser que alguém cometa, faça esse milagre, de fazer alguém aprender se ele não se sentir acolhido. Não existe imposição, não existe conhecimento impositivo, não existe formação impositiva. Então eu preciso primeiro conquistar o meu aluno, eu preciso primeiro acolhê-lo, aí depois eu desencadeio todo um processo que chamam de ensino-aprendizagem, chamam de construção do conhecimento, eu chamo de cidadania. Cidadania. E aqui eu quero fazer uma menção a uma amiga nossa em comum, professora Yara, que é uma difusora da questão da cidadania, né? Com certeza. E aí, se nós não tivermos esse link com o sentimento, de nada vai adiantar. Então, pode ter primeiro congresso, 10º, 100º, se nós não sairmos todo dia da nossa sala de aula perguntando o que eu agreguei para o meu aluno, por que vale a pena ele voltar amanhã, por que vale a pena eu continuar regente dessa orquestra, porque é uma orquestra onde, como todas as outras, tem o tenor, o contralto, o soprano, o baixo, desafina, mas eu sou a regente. Eu sou a condutora. E o professor precisa... A responsabilidade é muito grande. Né? Então não existe, é a coisa mais fantástica do mundo, é ser professor, com todo o perdão de todas as outras, é a profissão mais amável, mais desafiadora, né? Não existe a forma como as pessoas, a sociedade, ela respeita o professor. Olha, foi meu professor. Foi meu professor. Né? Olha, aquele cara, professor, eu gosto muito de usar a linguagem da geração, esse professor é massa, né? Como essa geração fala. Então, tudo isso provido e movido pelo afeto. Estamos conversando com a professora Lindaura Torres Pinheiro, ela que é diretora do CELP, está promovendo aí o primeiro seminário, Congresso Cearense de Educação 2013. Quero mandar um abraço aqui para Vânia e Toninho da Casa do Crediarista, que assiste o programa Café com Leite, Zé Nilton lá no Crato, da Metalúrgica, Batista do Aluminella, Ivan Tiburi lá na cidade de Iguatemi, também assistindo o programa pela internet, Salve Lúcia assistindo o programa também pela internet na cidade de Granja. E assistindo ao vivo aqui o programa Rodolfo, aqui Gráfica São Bento, né? E Leonildo, Marciano aqui, que trabalha com a professora Lindalda, obrigado pela acadêmico de jornalismo, né? De comunicação, e Alan Bastos aqui também assistindo o programa Café com Leite. Eu quero falar também um pouquinho, rapidinho, sobre o programa de educação previdenciária aqui, que tivemos uma brilhante entrevista com a doutora Bruna e a doutora Ronise aqui sobre Previdência Social, os seus benefícios. Quero falar também em breve sobre o programa educacional da Previdência. Vou saborear aqui um cafezinho sem água para a professora aqui, que o nosso tempo está correndo, o diretor fica ali me beliscando ali, mas é assim mesmo, professora, eu não posso deixar de servir o café, porque esse café aqui é uma obrigação minha, e o bom é que tem convidado que não gosta de café, né? Mas eu já percebi que você saboreia bem o café. Gosto muito. Vou falar um pouquinho do Hospital de Fraturas? Não, o diretor está me dizendo que só no intervalo. Vamos um rápido intervalo de apoio cultural, já nós voltamos. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a professora Lindaura Pinheiro, ela que é educadora, doutora em educação, e está promovendo aí 2 brilhantes eventos, que é o Congresso, o primeiro Congresso Cearense de Educação 2013, com brilhantes palestrantes, e também esse projeto Trocando Ideias, que ela vem aí divulgando com muita ênfase e trazendo aí Augusto Cury para falar sobre a afetividade. Mas antes eu quero parabenizar
muito carinho, toda a equipe, a direção da Crajo Diesel Peças e Motores aqui na Rua Maria Aurora, número 30, completou no último sábado 23 anos de existência, uma festa maravilhosa. Quero mandar um abraço para todos aqueles que fazem a empresa Crajo Diesel Peças e Motores, Antônio Peixoto, Daniele Peixoto, Thales Peixoto e toda a equipe interna que constrói a Crajo Diesel durante esses 23 anos. Um abraço a todos e parabéns pela sua existência. Vamos para os próximos 23. Vou falar também rapidinho do laboratório Lamic. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório Lamic. É no Lamic que você encontra profissionais rigorosamente atualizados do que há de mais moderno em realização de exames. O laboratório Lamic tem a direção do Dr. Ivanilson Júnior, Dr. Leonardo Bezerra e doutora Socorro Cabral Bezerra. Fica aqui na rua Padre Cícero 759, com pontos de apoio de coletas em Caririaçu, Campos Sales e Milagres. Doutora, para concluir esse nosso congresso, quem é que vai fazer o encerramento? Antes só de falar do congresso, eu gostaria só de tornar ainda, algumas pessoas não sabem, que esse evento, o Encontro do Cariri com Afeto, com Augusto Cury, ele tem uma conotação também social, filantrópica, porque o ingresso ele está à venda nas farmácias Fernandes e na confeitaria Bem Doce, e no valor de R$30. Desses R$30, 50% desse valor vai ser destinado à instituição